Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui do canal. Eu não costumo fazer enrolação, vou direto à reação e hoje vou reagir ao canal Speaking Brazilian com a Virgínia, que vai contar um pouquinho sobre a história do português brasileiro. Sem enrolação, vou fazer aqui os pedidos para curtir, comentar, se inscrever com uma legenda, tá? Vamos direto para o vídeo. Oi pessoal, aqui é a Virgínia. Hoje você vai aprender um pouco sobre a história do português brasileiro, como a língua portuguesa evoluiu do latim até chegar ao que falamos hoje no Brasil. Vamos falar sobre isso. Antes de começarmos, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no canal. Além deste canal, eu ofereço muitos recursos gratuitos e cursos online para quem está aprendendo o português brasileiro. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com. Vamos então falar um pouco sobre a história da língua portuguesa, como este idioma surgiu, como ele evoluiu do latim ao português moderno, falado nos dias de hoje. A história da língua portuguesa remonta ao século III a.C., quando a Península Ibérica foi colonizada pelos romanos. A língua falada pelas tropas romanas era o latim vulgar, uma variação coloquial do latim clássico. Antes da chegada dos romanos, muitas línguas de origem proto-indo-europeia eram faladas nessa região. Ao longo dos séculos, o latim vulgar, com influência dessas outras línguas, deu origem a diversos dialetos. Por mais óbvio que pareça, daí a designação que nós somos latinos. Por que eu estou falando isso? Eu vi em um vídeo, vou até fazer uma reação sobre este vídeo, que eu vi só ali a capa dizendo que os americanos não consideram nós brasileiros como latinos. Vou fazer até um vídeo sobre isso, mas eu acho que é óbvio. Se descendemos desta influência da língua latina, somos latinos. Tanto os brasileiros como os demais vizinhos, né? Que eles já se identificam, né? Eles já se colocam como latinos e muitas vezes nós brasileiros parece que queremos ocultar ou ignoramos este detalhe, que também somos latinos. Que evoluíram e se transformaram em idiomas independentes, como é o caso do galego-português, que depois deu origem a duas línguas, o galego e o português. Confesso nunca ter conversado com alguém ou ouvido sequer o galego, pelo menos não sabendo que se trata desta variação ou desse dialeto, mas dizem que é muito próximo, que é o mais próximo que se tem do português. Depois da queda do Império Romano, a Península Ibérica foi invadida por muitos outros povos. Essas invasões tiveram um forte impacto na língua falada na região, que foi incorporando influências linguísticas dos invasores. Por exemplo, uma das línguas que mais influenciou a língua portuguesa foi o árabe, porque alguns povos árabes viveram na Península Ibérica. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto, vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. Na língua, na arquitetura, o domínio mouro ali em Portugal influenciou muito e continua influenciando. Afinal, continuamos seguindo com muitas palavras e as construções ali de Portugal, já fugindo um pouquinho do idioma, mas falando ainda sobre a influência árabe. E no Brasil também há uma corrente histórica que detalha algumas influências árabes ali no Nordeste, especificamente na Bahia, mas desta vez vindo por aquele período triste que foi da escravidão. E muitos africanos com influência muçulmana, que tem toda essa cultura árabe,
Nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Contudo, a influência que a gente conhece da Arábia e define como árabe, majoritariamente vem pelos muçulmanos. E como muitos africanos que vieram para a Bahia tinham esta matriz muçulmana, assim li há há muito tempo, que a gente tem uma influência aqui no Brasil muito forte, especificamente na Bahia. E não só. Então, o árabe não só influenciou o português lá da matriz de Portugal, como também especificamente no português brasileiro regional ali do Nordeste. Lógico, careço de mais informações que eu possa falar algo com certeza, mas é o que eu ouvi e tem fundamento. A oficialização do nome do idioma português ocorreu em 1290 com a inauguração da primeira Universidade de Portugal, a Universidade de Coimbra. A língua acadêmica no país, oficialmente, passou a ser o português. A padronização do português ocorreu no século XVI, com a publicação de obras literárias e gramáticas normativas, que estabeleceram regras e padrões para o idioma escrito. Essa padronização contribuiu para a consolidação e disseminação do português como língua oficial em Portugal e nas colônias portuguesas. A primeira gramática da língua portuguesa, intitulada Gramática da Linguagem Portuguesa, foi publicada em 1536 pelo padre Fernão de Oliveira. E o famoso livro Os Lusíadas, de Luís de Camões, foi publicado em 1572. Todos já pós-descobrimento ou colonização, hoje há uma tendência forte a desconstruir a história. Claro que, sim, já existia gente aqui, então não foi um descobrimento completo. Mas houve sim o descobrimento por parte dos europeus acerca da existência. Talvez não com as mesmas datas, não da mesma forma que se é contado, mas sim, houve um momento ali próximo dessas datas que os europeus descobriram que tinha aqui. Como eles eram os dominantes do mundo então conhecido, dominaram aqui também, né? Aqui não vou discutir história, né? Mas todo esse período aí, já pós-Brasil descoberto ou conquistado ou colonizado, como preferirem. A língua portuguesa começou a se espalhar para outros países a partir do século XV, durante a chamada Era dos Descobrimentos Portugueses. Hoje, o português é o 6º idioma mais falado no mundo. Sexto? Eu já tinha ouvido falar que ele era o quinto. E segundo o Instituto Camões, é a 4ª língua mais falada como língua materna, ficando atrás apenas do mandarim, inglês e espanhol. Aproximadamente 260 milhões de pessoas falam português como língua materna. Entendi. Mas eu tinha ouvido falar que era o quinto. Mas se é o quarto como língua materna, tá explicado realmente. O Brasil contribui de uma forma muito grande com este número. Afinal, somos 212 milhões de falantes do português brasileiro, que é uma derivação do português. Aí a gente vai englobar então ali Angola, Moçambique, né, o próprio Portugal, né, como a raiz ali do português. Só no Brasil são mais de 200 milhões de falantes nativos. Atualmente, o português é a língua oficial de 9 países em 4 continentes: Portugal na Europa, Brasil na América do Sul, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe na África e Timor-Leste na Ásia. Além desses países, o português também é falado por uma parte da população em outros territórios pelo mundo, como em Macau, na China, Goa da Mão e Diu, na Índia, Malaca, na Malásia,
Ilha das Flores, na Indonésia, Batticaloa, no Sri Lanka e Ilhas ABCs, no Caribe. Caramba, é isso tudo? Olha, como eu já disse, ó, obviamente Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Timor-Leste. Eu lembro que quando teve acho que processo de independência do Timor, ou teve um conflito ali na regional, isso foi lá eu denuncio idade, hein? Lá no começo dos final dos anos 90, começo dos anos 2000, aí se falou muito sobre a língua portuguesa que é falada lá. Então, eu até do Timor também, mas eu não sabia que eram tantos lugares assim, falantes do português. Vamos agora falar sobre a história da língua portuguesa no Brasil. Como você sabe, antes da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, o território brasileiro era habitado por muitas nações indígenas. Naquela época, centenas de línguas eram faladas nessa região. E ainda hoje existem muitas línguas indígenas faladas no Brasil. Como era de se esperar, o idioma trazido pelos colonizadores foi enormemente influenciado pelas línguas faladas pelos nativos do chamado Novo Mundo. Uma coisa muito interessante que aconteceu no início da colonização do Brasil foi a criação de uma língua chamada língua brasílica, ou língua geral, uma mistura entre o português e o tupi. Olha, que nostalgia! Esta palavra e esta informação, a palavra brasilica, eu lembro que eu já tinha estudado nas aulas de história há trocentos anos, mas nunca mais tinha tentado para isso. Tinha até esquecido. Legal, uma informação que não é nova porque já tinha ouvido, mas acaba sendo nova porque tinha esquecido. Sei lá, não sei se expliquei ou compliquei mais ainda. Língua falada pelos tupinambás, que eram os povos indígenas que habitavam o litoral do Brasil. Essa língua franca foi criada pelos jesuítas com o intuito de melhorar a comunicação e a conversão dos povos indígenas ao catolicismo. Uma outra variação da língua geral chamada Nhengatu, ou língua geral amazônica, também se desenvolveu no norte do Brasil. Esta língua ainda é falada por alguns indígenas até hoje. A língua geral foi adotada por colonos e nativos e se tornou o principal idioma falado no Brasil colônia por cerca de 2 séculos, até que, em meados do século XVIII, a coroa portuguesa proibiu o uso da língua geral no Brasil e impôs o uso da língua portuguesa. Como resultado, a língua geral e a maioria das línguas indígenas foram praticamente extintas no Brasil, mas a forte influência dessas línguas no português brasileiro moderno é inegável. Muitas palavras de origem indígena foram incorporadas ao português brasileiro e são muito usadas no dia a dia, especialmente nomes de lugares, como as cidades Caraguatatuba e Pindamonhangaba. A cidade em que nasci, Itanhandu, no sul de Minas, é uma cidade que tem um nome com origem indígena. E nomes de plantas e animais, como tamanduá, capivara, cutia, cacau, tapioca, açaí, mandioca, entre muitos outros. Ou é pedra da ema ou é pedra que chora, que designa então, que gerou o nome Itanhandu. E temos também uma cidade vizinha chamada Itamonte, que também é de origem indígena. Ita, pedra do monte, talvez, porque lá tem a pedra do Picu, é uma pedra gigantesca que é destacada na serra. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto, vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. E é claro que, além da influência de línguas indígenas, o português brasileiro também foi fortemente influenciado por línguas africanas. A partir de 1550, escravos africanos começaram a ser trazidos para o Brasil para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar e, mais tarde, nas minas de ouro. Durante mais de 300 anos,
cerca de 4 milhões de africanos foram levados ao Brasil. Obviamente, essas pessoas falavam os seus idiomas nativos, principalmente línguas do grupo Banto, como Kikongo, Kimbundo e Umbundo. A presença significativa dos povos Banto desempenhou um papel fundamental na moldagem da língua portuguesa no Brasil, trazendo uma nova musicalidade, estrutura sintática e introduzindo centenas de novas palavras, como samba, capoeira, berimbau, fofoca, bagunça, muqueca e muitas outras. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto, vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. Mais tarde, a partir do século XIX, o Brasil começou a receber imigrantes de diversas partes do mundo. Então, naturalmente, a nossa língua foi e continua sendo influenciada todos os dias por imigrantes. Sobretudo com a parte italiana que veio para o Brasil, tivemos muitas palavras novas e fantásticas. Pizza, macarrão e tantos outros, né? Com o passar do tempo, a língua portuguesa falada no Brasil foi se abrasileirando. Hoje, nossa língua abrange uma fascinante diversidade de sotaques, dialetos e regionalismos que variam consideravelmente de uma região para outra, graças às diferentes influências linguísticas que ocorreram em cada lugar. Existem vários dialetos locais bem definidos, como o caipirês, o mineirês, o Opa, mineirês presente aí, uai! paulistês, o baianês e muitos outros. E alguns deles têm até dicionários próprios, acredita? Obviamente, a língua portuguesa não evoluiu apenas no Brasil nos últimos séculos. A língua falada hoje em Portugal não é a mesma língua que foi levada ao Brasil em 1500. Mas, como você deve imaginar, a língua portuguesa tem evoluído de forma diferente em cada país. Hoje em dia, a língua falada no Brasil é consideravelmente diferente da língua falada em Portugal. Eu acho que é por esta razão que em Portugal muitas pessoas denominam o idioma falado no Brasil como brasileiro. E alguns linguistas brasileiros também defendem que falamos brasileiro ou brasileirês. Eu gosto de chamar a nossa língua de português brasileiro porque eu acho que isso deixa claro que falamos uma variação da língua portuguesa. Mas eu não duvido que no futuro nossa língua se separe totalmente do português. Afinal, a história nos ensina que as línguas estão em constante alteração, evolução e atualização. Então, quem sabe? Pela teoria dela, então está acontecendo, ou com os idiomas, não está acontecendo, acontece, né? Uma dinâmica de sempre, né? Os continentes, segundo os geólogos, estão se separando. Lógico, se eles estão se separando, uma hora eles vão juntar. Eu não sei se o português ele vai se separar, o português do Brasil, o português de Portugal. A minha teoria já é exatamente o contrário. Eu acho que com esta globalização, os nossos países, tanto Portugal quanto Brasil, estão se aproximando. Brasileiros estão querendo ir para Portugal encontrar uma vida melhor. Os portugueses estão fascinados com a diversidade da cultura brasileira, porque temos muita gente, produzimos muita coisa. Eu acredito mais em uma junção. E hoje a gente também tem informação sobre o interesse que moçambiqueños ou moçambicanos, angolanos, também estão tendo pelo Brasil. E óbvio, muitos brasileiros também se interessam pela cultura angolana, pela cultura de Moçambique. Sobretudo nas redes sociais a gente já vê uma proximidade. Eu não sei se esses nossos idiomas vão se separar ou se vão sofrer uma junção. Aí eu acredito mais na minha teoria. Ela é especialista, mas eu confio mais na minha teoria, confesso. Bom, eu poderia passar
horas falando sobre a evolução da língua portuguesa, mas eu vou parar por aqui. Eu não incluí muitos detalhes sobre a história do português neste vídeo, porque é um assunto longo e complexo. Se você quiser adicionar alguma informação, escreva um comentário. Obrigada por assistir a este vídeo até o final. Pessoal, um vídeo excelente, um canal que eu já vi algumas coisas, gosto muito, sou inscrito inclusive e recomendo. Excelente canal aí, quem não é inscrito, vai lá, assista o vídeo na íntegra e outros vídeos e subscrevam. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Esta foi mais uma reação e se você gostou deste tipo de conteúdo e quer que eu reaja a mais vídeo como este, é só escrever aqui nos comentários. Se você gostou, dê aquele like. Se você não gostou, dê aquele dislike. De qualquer forma, compartilhe. Se você gostou, compartilhe com amigos. Se não gostou, compartilhe com inimigos. Joga essa bomba para eles. De qualquer forma, se inscreva para ser um seguidor atuante ou um hater militante. De qualquer forma, sua presença é muito importante. E rimei tudo! Até o próximo vídeo!